Ele mandou um áudio de 1 minuto e 15. Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócio. Esse podcast que foi criado justamente para você que aqui é da cliente da Agência Conectar, que quer aprender mais, quer conhecer mais dos nossos conteúdos, nossos entrevistados. E hoje eu estou com uma entrevistada que tem um currículo de 15 minutos. Eu vou tentar resumir aqui. Bom, ela é jornalista por formação, mas já trabalhou como produtor e repórter na TV Alamanda, afiliada da SBT e Rádio Clube Cidade, repórter na TV Meridional, afiliada da Band, repórter âncora na Rádio Globo Rondônia, repórter na editora e apresentadora da TV Rondônia e Rádio Alvorada AM, instrutora de apresentação e pesquisadora do tema de formação de professores à distância no Instituto Federal de Rondônia, o IFRO, repórter âncora esportiva na Rádio CBN, professora na Fundação Rede Amazônica, a FRAM, editora-chefe e apresentadora na Rede Amazônica Rondônia, afiliada da TV Globo, tem mais de 15 anos de experiência em telejornalismo e radiojornalismo, palavras difíceis de falar aqui, hein? Autora de materiais didáticos e pesquisas voltadas para a apresentação de vídeo eficaz, o EAD Trainee e atualmente editora do Globo Esporte Paraná na RPC, que é afiliada da TV Globo, sem dizer que é simpática, legal, amiga e companheira, que isso é piada interna do Fernando Fontes, que não está aqui hoje neste momento, e também tem um complexo com os braços que eu não entendi até agora. Karina Quadros, seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu vou já explicar a piada interna, porque ele mandou esse super currículo aí, que eu fiquei impressionada. Aí ele veio assim, quer que eu inclua alguma coisa? Eu falei, fala que eu sou legal, simpática, comunicativa, né? Não só isso, porque parece que eu sou uma chata, mas aí ele falou tudo mesmo. Levou a sério. Inclusive, nós ficamos aqui 5 minutinhos conversando e realmente ela é simpática, ela é legal e muita gente boa. Porque assim, você vendo ela na TV, você tem uma impressão. Mas quando você conversa aí ao vivo, cara, é muito diferente, Karina. Eu pareço simpática na TV? Não, séria. Não, é séria. Uma pessoa séria. É verdade, não, é verdade. Meus amigos falam, assim, quando a gente tá, né, no offline, que eles dizem, olha, quem vê nem pensa que é aquela mulher do jornal. Acabando com a credibilidade da pessoa. Ave Maria. Mas antes, Karina, eu preciso lembrar, gente, eu sou Aldo Melo, eu esqueci de me apresentar, falei só do objetivo aqui do podcast, lembrando que Fernando Fontes não está aqui conosco, porque o coitadinho, o bichinho, convidou. Pois é. Logo hoje, que a entrevistada era amiga dele, mas agora virou minha amiga, viu, Fernando? É minha amiga. Ela entrou aqui e falou meia dúzia de palavras, disse, quer ser minha amiga? Cara, é aquilo, ela mudou completamente a expectativa do que eu acreditava de quem era Karina Quadros. Ai, que bom. Mas o Fernando tá convidado de Covid. Eu espero que ele esteja bem na próxima. Tá tudo bem, ele disse que está bem, eu perguntei se estava bem. Ele falou que está sem sintomas e está só esperando passar o tempo hábil da quarentena. Exato. Antes de tudo, eu preciso lembrar vocês, se você gostou aqui, ó, o QR Code já está aqui, gosta desse modelo, dessa ideia de ter um podcast, quer produzir conteúdo, quer levar sua marca para mais pessoas, quer... Enfim, ter seus programas, nós podemos ofertar isso com toda a assessoria, toda essa estrutura você pode utilizar para que você possa ter o seu podcast, levar sua marca, fazer seu brand, aumentar seu network e vender mais. Todo o objetivo aqui é disso. Outra coisa que eu preciso lembrar é nossa agência Conectar. A nossa agência de marketing digital e mentorias e consultorias de marketing. Seja no marketing de experiência, onde a gente vai analisar todo o processo de compra do seu cliente para que ele possa ter uma experiência legal com a sua marca, com a sua empresa, ou até mesmo de marketing digital, onde levamos a sua empresa e colocamos ela num patamar interessante na internet. Eu estou olhando para a câmera errada, tem meia hora e ninguém me avisa. E o Vinícius está rindo da minha cara. Vou deixar aqui nos links para que vocês possam acompanhar maiores dúvidas, quem quiser ter o seu podcast ou até mesmo conhecer um pouquinho do nosso trabalho da Agência Conectar, que é o que faz isso tudo acontecer aqui. É a Agência Conectar, não tem para onde correr. Gente, eu tô com o meu novo Mac aqui, que eu esqueci em casa.
Karina, vou nem olhar as perguntas aqui por enquanto. Que o primeiro de tudo, todo mundo quer saber. Tira o olho, senhor. Todo mundo quer saber. Quem é Karina? De onde veio Karina? Como é que você chegou onde você está? Ah, tá. Eu sou Karina... Ai, meu nome do meio eu não gosto muito, mas é Karina Francis com Y, de Rica. Karina Francis de Quadros. Mentira, né? De Rica. Meu pai tava feliz, quis pôr Y no nome. Você é uma brasileira, nata. Isso. Karina Quadros, virei depois de jornalista, né? Na escola eu era Karina Francis. Eu nasci em Curitiba e quando eu tinha 13 anos, meu pai estava há muito tempo desempregado, perdeu o emprego lá, teve uma crise, né? E quando conseguiu emprego ali no anúncio de jornal ainda, né? Que não tinha internet naquela época, foi... Tipo, tava começando a internet, né? Acho que foi ali, tipo, em 99, 2000. Encontrou um anúncio de emprego em Rolim de Moura. Caramba! Aí ele foi, porque estava 2 anos desempregado, né? Precisava. Nós somos em 3 irmãs e tinha minha mãe na época. Eles ainda eram casados. Aí ele veio, fez a entrevista, deu certo. Veio morar em Rondônia, Rolim de Moura. Isso em março de 2000. Aí em julho de 2000... já tinha dado ali os 3 meses de experiência, estava contratado, veio o resto da família. Que empresa era essa? Central Móveis. Nossa. Em Rolim de Moura. Central Móveis. Ele veio como vendedor, porque a carreira dele era de comprador de eletrodomésticos. Mas aí, como estava aceitando qualquer coisa, era pagar salário, ele veio como vendedor. E aí nós viemos de ônibus de Curitiba para Rolim de Moura. Quantos dias? Foram 4? 3 dias e 2 noites. Nossa. Aí comecei a passar mal em Cuiabá com calor, né? Porque não sabia o que era isso, né? Morava em Curitiba, meu Deus do céu. E aí fomos vindo, descemos na rodoviária de Pimenta Bueno, nunca esqueço. E aí meu pai foi introduzindo a cultura rondoniense até chegarmos em Rolim de Moura. Na época... Eu lembro muito que tive contato com a política a primeira vez, né? Porque lá moravam Raul, Picasso, era tudo ali na cidade. E eu acompanhei ali de perto a primeira vez que ele se candidatou a governo. Então, eu era uma criança ainda, né? E assistindo lá em Rolim de Moura, Avenida São Paulo, onde eu morava, assistindo a cobertura da Globo do World Trade Center. Nossa. Eu decidi que queria ser jornalista. Que Caramba. eu queria estar ali contando aquelas coisas absurdas que estavam acontecendo. Né? Porque eu olhava as torres gêmeas e os jornalistas falando daquilo e eu falava, nossa, não fazia a menor ideia que existia isso, né? Tipo, não tinha aquela pesquisa. Eu falei, quero saber antes das coisas igual eles sabem. E poder contar para as pessoas. Tanto é que aquele dia cheguei na escola e fiquei perguntando, e aí? Daí chamei a professora de história, de geografia lá para todo mundo para me explicar o que estava acontecendo no mundo, né? E só foi no Jornal Nacional, depois da escola, que a gente teve a autoria assinada e tal dos atentados lá do World Trade Center. Então, ali eu tive o meu insight de que eu queria ser jornalista. Eu estava na 8ª série. E aí depois me mudei para Ji-Paraná, onde comecei a fazer, daí já chegou a época da faculdade, tudo mais, jornalismo. E o meu primeiro estágio foi no Esporte Clube Ubra, que era um time de futebol da faculdade. Então, valia como estágio, a gente já estava ali no corre, já entrava ali, nunca vou esquecer, até o nosso saudoso Santiago Roa, né? Ele que me inseriu ali como estagiária, ele era coordenador do curso de jornalismo da Ubra. E aí, nessa época, eu já trabalhava na Clube Cidade, na TV Alamanda, como é que eu vou dizer? Severina, talvez. Tá. Eu fazia tudo. O que desse para eu fazer ali, eu fazia. Precisava fazer vinheta, eu fazia. A primeira vinheta que eu fiz foi assim, agora no ar... Aí o locutor falava, agora no ar, triplicidade. Aí eu falava, o quê? Uma atrás da outra? Foi a primeira vinheta que eu fiz. Caramba, velho. Aí... Nostálgico. Muito nostálgico, quando era FM ainda. É o típico da publicidade daquela época.
Eu tinha pequenas participações, assim, e me colocavam muito para pesquisar. Ó, Karina, você pesquisa, a gente precisa de assunto para pôr no jornal. E aí eu comecei como pauteira, né? Era produtora, pauteira. Quando, de repente, olharam para mim e falaram assim, você é muito expressiva. A gente tem um programa de vendas para você. Ela realmente é muito expressiva, isso é muito ótimo. Aí eles falaram assim, olha, o nome do programa é Giro de Ofertas, que estava naquela febre do Shop Tour. Nossa. Aí eu falava, mas se eu vender, não vou ser jornalista, porque jornalista faz merchan, né? Ele, mas você tá no primeiro período de faculdade ainda, vamos fazer merchan, ninguém vai lembrar disso. E aí comecei nesse programa, na televisão, estreiei como apresentadora do Giro de Ofertas em Ji-Paraná, na TV Alamanda, que é o SBT de lá, né? E aí, a partir daí, foi uma evolução. Saí do entretenimento porque realmente queria ser jornalista, pauteira, produtora. Um dia precisaram de repórter. Eu me ofereci e fiz a primeira reportagem. Depois disso, não saí mais do vídeo. Fiz a primeira reportagem lá na TV Alamanda, depois fui para a Band, porque foi a primeira vez que eu consegui ganhar um piso salarial de jornalista, Eita. porque na época tinha salário mínimo, que era R$365, Nossa Senhora. e fui para a Band ganhando o piso salarial de jornalista, que na época era 1.070, e eu era só estudante. Caramba, saiu de 300 e pouco para 1.070. Então, foi um super um up na carreira. E aí fiquei ali durante um ano, mais ou menos, quando a Rede TV Rondônia, que é o SGC, né, o Sistema Gurgels de Comunicação, que no interior tinha a maior audiência e principalmente a maior estrutura de transmissões ao vivo, me convidou para trabalhar lá. E aí eu fui. E aí, ano de 2009, começou então a minha carreira full nos campos de futebol. Comecei a fazer as transmissões, tanto pela Rádio Alvorada, como pela Rede TV Rondônia. Isso em 2009, em 2012 vim transferida para Porto Velho, onde já comecei daí, continuei na Rede TV Rondônia, e aí comecei na Rádio Globo, CBN, aí fiquei por vários anos. Em 2015, lá na Uniron, quando já estava... Eu demorei pra caramba para me formar em jornalismo. Olha, eu comecei... porque você começou na UBRA em Ji-Paraná. Comecei em 2004 a faculdade de jornalismo, eu só me formei em 2016. Caramba, você demorou pra caramba. Eu demorei, porque eu me recusava a trancar a faculdade. Então, eu fazia assim, a UBRA permitia pagar a matéria. Então, eu pagava uma disciplina por semestre, mas era estudante de jornalismo. Porque só assim pra gente trabalhar na área, né, na época. Sim. Então, eu estava estudando. E daí, em 2015, nessas aulas de Bem-vindo aos Calouros, eu já no 8º período, já fazendo ali o meu TCC, ninguém quis representar no discurso lá na frente, na faculdade, o 8º período. Aí eu falei, posso, gente? Estou velha já, né? Já era apresentadora de televisão, fazia transmissão ao vivo e tal, né? Expressiva. Falei assim, essa gente fina. Cheguei lá e falei assim, bom, gente. Aí falei, olha, não desistam na faculdade, né? Dando aquelas boas-vindas para os calouros, né? Eles já me conheciam da TV, o que era muito legal. A faculdade de jornalismo aqui proporciona isso, né? Porque quem trabalhava na área naquela época ainda não era formado, então estava na faculdade, tendo contato com o calouro. E eles vinham e perguntavam, curiosos, o que acontecia. E aí, eu lá no meu discurso... Falei, então, não desistam, faz 12 anos que estou tentando me formar, vou terminar agora, nesse semestre. Eu não terminei. Aí todo mundo, por quê? Aí explicava, né? Então, eu sou a maior prova de que você deve persistir. Eu podia ser cirurgiã plástica, mas não, sou jornalista. E quando eu falei, isso é falta, então, porque eu olhei, e entre os professores sentados ali estava Benedito Teles, que é gerente de jornalismo da Rede Amazônica. Cara, foi uma das pessoas que eu mais tive paz, assim, em conversar com o Benedito Teles. Conversei 2 vezes com ele, assim, ele numa calma, eu chego lá todo afobado, trabalhei lá por um tempo. Aí ele, não, Aldo, vamos analisar aqui com calma. Ele é maravilhoso. Aí você, senhora, você tem 1 minuto? Ih, você senta, que 1 minuto é comprido. 1 minuto dele é só na cabeça dele. Aí, como ele tava ali, eu falei, pronto, agora é a hora de eu, né, dar o meu espadachim. Falei, olha, já fiz quase tudo, né, na carreira de jornalismo. Só falta mesmo trabalhar na Globo, né, Benedito Teles? Me contrata.
Meu Deus, Na eu não tô frente de crendo todo isso. mundo. E aí, depois disso, umas 2 semaninhas ali, nós conversamos. E entrei como repórter do Globo Esporte, na afiliada Globo, né, na rede amazônica. Aí fiquei uns 3 meses na geladeira, para me esquecerem da outra emissora. Nesses 3 meses, eu passei pela primeira vez na minha vida, por uma fonoaudióloga. Eu que falava igual curitibano, que é Globo Esporte, porta, ela perguntou pra mim, o que você quer fazer aqui dentro? Eu falei, eu quero apresentar o Globo Esporte. Aí ela, não, é Globo Esporte. E ali foi a minha primeira lição de fono, que foi não ter sotaque. Como é que funciona isso? Vamos dar um parênteses assim, porque há uma corrente reclamando, porque o que tem que ser o sotaque, sei lá, paulistano. Mas na verdade ele é genérico, ele é sem sotaque. Isso. Explica isso, É Karine. sem sotaque. É porque dentro daquela máxima de que o jornalismo tem que ser completamente imparcial, isso inclui a região que você trabalha. Então, se você vai trabalhar num veículo de comunicação que é tipo no Rio, em São Paulo, e que você vai fazer rede, que a gente chama, eles pedem para que você não regionalize muito. Mas isso já veio por terra, né? Isso eu estou falando de 2015. Nós estamos em 2022. Hoje, a coisa mais bonita de se ver é aquela pessoa que é do Nordeste falando com aquele sotaque. Tanto é que a gente tem um apresentador de Globo Esporte hoje, que se não me engano, de Recife. Eu esqueci qual é a praça dele. Mas ele é que inclusive ele faz o Esporte Espetacular às vezes, tá como âncora também na Copa no Esporte Espetacular, mas ele é de Pernambuco. É de Pernambuco. Isso. Então, os sotaques são cada vez mais pedidos. Lá no Paraná é Globo Esporte, né? Daí. Globo Esporte daí. Aqui em Rondônia é o Globo Esporte. No Rio Grande do Sul é o Globo Esporte. Então, cada um com o seu sotaque, porque mudou muito em relação a isso. Houve um tempo em que eu não podia usar esmalte colorido na televisão. Eu não podia ter tatuagem. Meu cabelo não podia ser laranjado. Então, tudo isso graças a Deus, a tudo que a gente precisa das ferramentas de comunicação, a progressão da sociedade. A mudança na sociedade. Né? A mudança de tudo isso, a aceitação. E também sobre muitas pesquisas, que inclusive fiz algumas no Instituto Federal, de que dispersadores de atenção são muito menos aparência do que a questão técnica, né? Antes, eu não podia ter a unha vermelha, mas porque, Karina, a sua unha vermelha, quando você fizer assim, ó, pra câmera, igual a gente está fazendo aqui agora, vai chamar mais atenção para sua unha, ou mais atenção para o que está escrito na sua mão. Só que a maneira de eu me comunicar, de eu trazer o conteúdo, deve ser muito mais interessante do que tudo isso. Então, o comunicador precisou se virar mais, se rebolar mais, saber trazer a atenção, né, da audiência para que isso fosse evolutivo. Hoje não tem mais isso de sotaque, não tem mais isso de esmalte, não tem mais isso de tatuagem, né? Pelo menos é o que a gente tem progredido. Fala no teórico, né? Na prática, às vezes, alguém pode deixar de te contratar porque você tem uma tatuagem na mão. Fato. Né? A gente não está livre disso. Aí muda, ou se o seu sotaque é mais forte, tudo. Mas aí eu tive contato com a Fono e em 3 meses eu fiz uma reportagem lá no Grande Aluizão, estádio Luiz Ferreira, e 2 dias depois eu virei apresentadora do Globo Esporte. Fiquei bem feliz. Tive uma super evolução, aprendi muito, virei triatleta, depois de apresentadora do Globo Esporte, veio a pandemia. Daí, na pandemia, o Globo Esporte foi retirado do ar, porque só falava-se no que estava acontecendo. E eu fui para os bastidores, aprendi a fazer coordenação de vivo, aprendi a ser editora-chefe, de coordenar uma transmissão, igual o nosso colega está fazendo ali, de mudar a câmera, de falar no ouvido do apresentador, de contar tempo, de medir ibope, aquelas coisas que faziam para mim. Então, eu passei 8 meses aprendendo a ser aquelas pessoas que eram os meus bastidores. O background. Exato. Ali, né?
foi quando as pessoas daí começaram a pegar a Covid, né? Uma apresentadora pegou, um repórter pegou, o outro pegou. Então, eu que fazia vídeo, fui chamada para cobrir essas pessoas. Então, eu fiquei sabendo o que estava acontecendo nos bastidores, mas passei a fazer geral, que era o jornalismo, que as pessoas não estavam acostumadas a me ver fazendo, né? Porque eu falava de futebol, eu falava dos jogadores do Genos, do Rondoniense e tal. Começamos a falar, então, sobre Secretaria Estadual de Saúde, sobre números, sobre doentes sendo transferidos. E, com isso, eu recebi a proposta de virar apresentadora do Bom Dia Amazônia em Rondônia. E aí foi uma chave que virou na Bom Dia minha Amazônia vida. já é o regional. É, não é o regional, mas aí só tinha... dentro de Rondônia Aí- ou é aquele que pegava Não. Amazonas também? Era o regionalzão, eles eram âncoras em Manaus, e aí quando vinha pra Rondônia era eu. É o programa que hoje é o Bom Dia Rondônia. Antes era Bom Dia Amazônia em Rondônia. Né? Tá. Confusão esse negócio. Aí, então, a partir disso, eu expandi ali pra geral. E aí, vou chegar onde estou hoje. Com esse conhecimento de apresentar jornais, mas também o conhecimento de Beck, eu recebi uma proposta da RPC, que é afiliada da Globo no Paraná, de ser editora do Bom Dia Paraná. E o que faz uma editora? Pra mim, editora que edita Isso. o vídeo. Isso, mas não é só vídeo. O editor no jornalismo é editor de conteúdo, ou seja, a gente define que conteúdo vai acontecer, de que maneira ele será direcionado. Aí esse editor também é editor de texto, que daí junto com o repórter a gente vai construir o melhor texto para que as pessoas entendam a notícia que a gente quer passar. E, por último, editor de vídeo. Então, eu pego, daí chega esse material que nós construímos juntos e eu, editora de vídeo, vou finalizar esse material que vai para o ar. Então, o editor é desde a construção do conteúdo até a finalização da imagem. Aí, fui para a RPC como editora do Bom Dia, abri uma vaga no Globo Esporte de editora. E eu, que tinha um relacionamento sério, inacabado, Com o esporte? com o esporte e com o Globo Esporte, eu pedi permissão, né, ali o aval da minha chefia que me levou de Rondônia para o Paraná, se eu podia participar daquele processo seletivo. Eles permitiram que eu participasse, eu competi então com outros funcionários também, porque foi um processo seletivo interno, e passei no processo seletivo. Hoje, então, sou editora no Globo Esporte Paraná. Editor 1 é aquele que cuida do conteúdo, do texto, que edita os materiais que o Paraná produz. Em sua maioria, Coxa, Atlético Paranaense, tudo aquilo que você vê na Globo, no Sport TV e na Globoplay, tudo isso é feito lá pela nossa equipe no Paraná. Que massa. Muito, muito interessante. Muito, muito, muito. Eu gosto de saber também da questão dos bastidores. É a parte que mais me interessa no final das contas. Porque quando a pessoa está lá apresentando, tem toda uma galera por trás. E uma das coisas que me deixa mais curioso é o ponto. Cara do céu. Esses tempos, o Vinícius com o Jota tem um podcast deles, Engimob Podcast. Eles estavam aqui, tinham 2 convidados. Eu precisava falar com o Vinícius, ou foi com o Jota. E eu, na mesa, regulei, fechei todos os canais e abri o meu microfone para falar com ele. Quando eu falei com ele, todo mundo parou, ficou travado assim. Eu disse, caramba, foi pior a reação, entendeu? Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm treinamento para ponto? Porque é muito complexo. Você está falando, pensando, olhando, tem que olhar para a câmera, tem que olhar o tempo, tem que ouvir o que o cara está dizendo no teu ouvido. Como é isso? É prática. Treinamento, a gente tem ali de fazer os pilotos, né, dos jornais, tipo, que são aqueles programas fake, a gente finge que está fazendo ali, e a pessoa fica fingindo que está falando no seu ouvido, para que você vá fazendo. Mas é prática. Quanto mais você apresenta, mais aquilo vai se normalizando. É difícil, mas tem um momento em que aquilo faz parte, né, da rotina do seu trabalho. Você vai chegar, tanto é que na maquiagem a gente já usa o ponto, porque daí o editor-chefe já vai passando. Olha, o jornal está fechado dessa maneira. A gente vai começar falando sobre a vitória do Flamengo no Atlético Paranaense. Aí você vai chamar a reportagem de tal repórter. A partir disso, terminou.
volta para você vai chamar ao vivo outro repórter que tá lá. E aí ele vai passando. E com a prática da apresentação, você vai concentrando de fato. E aí, nessa concentração, você vai absorvendo o que estão falando no seu ponto e o que não está no ponto não te interessa. Caramba. Então, você tem que começar a fazer isso. Não te interessa. O retorno não te interessa. Entendeu? Porque se você ficar olhando também você na tela, você nunca vai olhar para a câmera. E se você não olhar para a câmera, você não está olhando nos olhos de quem está se assistindo. E para você ter confiança em mim, eu tenho que olhar no seu olho para falar com você. Então, eu tenho que anular tudo e me concentrar apenas na voz do editor-chefe, que é aquele que fala no meu ouvido. E enquanto isso, ele falou assim: Karina, chama a reportagem do Genos, que ganhou do Rondoniense ontem. Aí eu vou falar: o Genos ontem ganhou do Rondoniense por 3-2, foi no Aluizão. De repente, chegou assim: Karina, vai ter um pronunciamento do presidente agora, chama a Rede Globo. Aí eu falei assim: mas isso a gente vê daqui a pouco. Aí eu tô aqui: o Genos e o Rondoniense jogaram ontem e a gente vai ver o jogo só depois do pronunciamento do presidente. A gente vai direto para a Central Globo de Jornalismo. Caraca, a mulher mudou até o tom. Fiquei até com medo aqui agora. Daí você tem que lidar. Às vezes você tá aqui falando, aí fala no seu ouvido: Karina, a alça do seu sutiã está aparecendo do lado esquerdo do vídeo. Aí você pensa: o lado esquerdo do vídeo é o meu lado esquerdo? Aí, enquanto isso, o sutiã tá aparecendo ainda, né? Aí você tá ali: então mande a sua mensagem para participar aqui com a gente. Fica à vontade para participar do nosso programa. E você está pensando qual a alça do sutiã. Enquanto isso, ela: o sutiã, o sutiã, o sutiã. Aí eu: então tá bom. Então vamos ver aqui, rapidinho, qual que é o problema da Dona Cida. Olha, dona... Aí eu já dei, né, a sutil arrumada no sutiã, Dona Cida. Só que se você não tiver aquela prática, você para. O sutiã. O sutiã. Aí dá uma estralada. O lado esquerdo, mas... Qual é o lado esquerdo? Tem gente que ainda não sabe. Aí fica, e agora? Eu tenho um calo de escrever no lado direito. Então, quando dá uma bugada, aí eu falo: isso aqui, eu pego no calo e falo: esse é o direito. Que na hora é mais difícil de lembrar. Não, com tudo acontecendo... E você ainda tem que andar de salto alto, ficar com postura, não pode baixar. Aí o ponto não pode aparecer, Karina, porque fica o diretor: Karina, vira menos, tá aparecendo a base. Vira menos. Aí vira menos, porque aqui fica a base do microfone, né? Vira menos, tá aparecendo a base. Tá aparecendo isso. Dá um pontinho pra esquerda, aí você vai pra esquerda. Pra direita. É tenso. Mas é Caramba. legal. Não, imagina, você tá falando rindo, eu ia falar chorando já. Meu, às vezes tá a pessoa na minha frente, assim, tipo, a minha colega vai falando comigo, eu tô lendo, ela fala, eu faço: hã? Porque ou eu leio, eu lhe ouço, eu não consigo. É prioritário. As mulheres conseguem se dar melhor com o ponto? Isso é uma característica do jornalista ou feminina? Não, é uma característica do jornalista. Embora a gente saiba dessa limitação que vocês, homens, têm de só conseguir fazer uma coisa de cada vez. Isso é uma dificuldade, inclusive. A gente aceita isso, mas o ponto ali do jornalismo acaba sendo uma rotina. Porque também você sem o ponto, pra você ter uma noção do quanto se normaliza. Você sem o ponto é tipo, você saiu sem celular. Caramba. Sabe? Por que não bota na tela? Não tem um TP? Não dá pra ler, não? É porque o TP, eu particularmente, Karina, a apresentadora, o TP me amarra. Gente. Porque tem lá assim, Genos ganhou por 2-0. Aí eu sou obrigada a ler aquilo ali, entendeu? E não, eu quero falar assim, deu ruim pro Rondoniense. Entendi. Genos levou bem, hein? Levou de 2. Porque é você não pode perder a tua essência, né? Você tem que ser, sim. Você tem que se enquadrar naquele limite. Corta pra minha câmera só. O tamanho do meu limite. Eu tenho esse limite aqui. Então, esse já é o meu limite, já tô limitada. Aí eu ainda tenho que me limitar a um texto? Então, é diferente. Entendi. Tá explicado. Eu achei tão legal, corta pra mim. Não, eu achei mais legal que foi a primeira pessoa que veio mandar até no cara. Corta pra mim aqui. Ai, meu Deus. Demorei uma fração de
Ele recebeu no ponto a informação. É porque ele não tá acostumado a receber esse tipo de ordem dos convidados. Desculpa. Nada, fica à vontade. O podcast é de vocês, é nosso. Eu vou lhe perguntar. Você respondeu em partes. Como é que você descobriu o esporte? Mas eu quero complementar essa pergunta. O que é que fez você amar isso? Porque é perceptível que você ama o esporte. Eu amo. Amo. Bom, deixa eu ajeitar meu ponto, senão Não, eu não fica à escuto vontade. o diretor. Eu sempre fui... Karina, o sutiã Karina. Ai, meu Deus. Nem tá aparecendo. Gente, para. Tá aparecendo o braço. O braço de polenta, Karina. Parece que você fez polenta. Ele sussurra? Não. Tá bom. Não, ele grita. Karina! Isso. É a esquerda, Karina. O braço, Karina! O esporte, meu pai gosta muito. Meu pai sempre foi jogador de futebol, embora esquentado. Ele só não foi jogador de bola, assim, profissional mesmo, porque ele brigava no jogo. Ele não pode brigar no jogo, né? Não pode, né? Então, não rolou. Pode, não deve. Isso. E aí ele não conseguiu aí seguir essa carreira profissional, mas desde que me entendo por gente, ele jogava bola e eu ia pra beira do campo assistir. Ele sempre incentivou eu e as minhas irmãs a praticar o esporte que a gente quisesse. Nós somos do vôlei, inicialmente, né? Fomos do vôlei. Minha irmã mais velha era levantadora do time, e depois, automaticamente, a gente vai querendo ser igual. A mais nova tem 1,80 m, já era atacante de meio e tal. Então, a gente sempre estava no ginásio, viajando para jogar. E quando vim para Rondônia, Rolim de Moura, não tinha time na escola. Eu movimentei uma galera, vamos montar um time de vôlei, tararau. Eu tenho vários títulos do Mundialito da minha rua, de bets. Caramba. Eu sou fera no bets. Falar em bets, não sei se você conhece. Alisson, preciso mandar um abraço pra você, cara. Tá sempre comigo lá. Um abração. Ele é um dos caras que organiza o campeonato de bets aqui, que já organizou. Alisson, o redator. Que é o Alisson do Bem, como conhecem ele. Já deve ter feito reportagem com ele ali no Parque da Cidade. Provavelmente. Teve um campeonato ali. Sou boa de memória de campeonato. Tem que avisar ele que ele tá nesse programa. Então eu tenho toda essa experiência esportiva no Betis, o que me torna ali mais, intrínseca nesse esporte. Mas foi o Ayrton Senna. Caramba. Que me fez querer ser também uma jornalista esportiva, porque eu vi lá na Copa de 94, fui no casamento, mudando totalmente de assunto, fui no casamento da minha amiga, que eu vim pra Rondônia agora pra ser madrinha de casamento. Pra ter a certeza que ele vai casar. Exato, e aí todas as pessoas que estavam lá, que trabalhavam comigo e eram meus amiguinhos, cara, eles nasceram depois da Copa de 94. Nossa, que chateado. não era nem criança, eles nasceram depois. Exato, entendeu? Isso tá muito chato, inclusive, porque, eu sou de 90. Aí tem muita gente depois de 90, assim, que tá muito esquisito esse mundo. Porque pra mim, até quem é de 90 é normal, porque minha irmã mais nova é de 90. Que bom. É normal. Então, te aceito, te integro nessa equipe. Você é meu amiguinho. Porque 90 ok, sou acostumada. Beleza, 90. Mas, quem nasce em 98 não viu a Copa de 94? É tetra. Então, não sabe o porquê que eu gosto de esporte, entendeu? Foi por causa do tetra. E a tristeza e a emoção que foi aquele ano com a morte do Ayrton Senna. Eu lembro que meu pai pegava, fazia um churrasco para toda a família no fundo de casa. E o fundo de casa lá em Curitiba, a janela do meu quarto ficava pro fundo. Então ele pegava a nossa TV, né? Porque dormíamos as 3 filhas no quarto, uma TV rosa da Xuxa. Nossa! Colocava na janela. Não sei se você lembra, se você nasceu em 90. Eu nasci em 90, mas eu acompanhei depois. Isso. Eu fui estudando, vamos dizer assim. Aí colocamos ali a TV e eu lembro do acidente e o silêncio. E o meu pai faz aqueles costelões, sabe? Que ficam derretendo lá a madrugada inteira para todo mundo comer. É sempre movimentado. E naquele ano, aquele silêncio que ficou, e aí eu olhava, meu pai chorava igual uma criança, nunca tinha visto meu pai chorar daquele jeito. E aquela cobertura de tipo Ayrton Senna. Cara, era o Ayrton Senna, não existia Fórmula 1 sem o Ayrton Senna. Exato.
Tanto é que perdeu a graça pra caramba depois, né? Exato. Com todo respeito ao Rubinho, teve ali a época dele, a gente torceu pra caramba e tal, mas, tipo, né? O chato da época do Rubinho é porque sempre estava combinado com o Schumacher. Era Então, legal, era bonito. Meu pai criou essa cultura em mim da Fórmula 1. Domingo de manhã cedo era o Exato. dia de estar com meu pai. Eu tô me emocionando falar isso. Pra assistir Fórmula 1. É muito legal. Ele não tá morto, ele tá vivo, só que ele tá longe de mim, tem um tempão Então. já. E no 94, na morte de Senna, meu pai tinha uma mecânica. Ele fechou a mecânica e foi pra casa. Assim, Porque um nada era clima mais importante do que estranho, aquele assim. momento. Assim, foi tenso. Aí eu lembro que foi um trágico. E o meu pai chorou bastante. E depois daquilo eu comecei a prestar mais atenção, né, no esporte. E quando comecei a faculdade de jornalismo, e eu tinha que fazer assim. Rondônia, eu não via isso muito, talvez é por causa da minha idade, meu pai devia mudar de canal, né, lá em Curitiba. Então eu não via muito aquele jornalismo de plantão de polícia. Aí. É Perdão. que ele tá solto aí. Tá. Aquele jornalismo de plantão de polícia. Valeu, Vini. Tinha o Alborguete, acho que todo mundo já ouviu falar no Alborguete, certeza. né? Então, o Alborguete, meu pai não deixava assistir, mudava de canal, porque era forte por horário, né? Altos memes. Exato. Mas quando eu cheguei aqui em Rondônia, em Rolim de Moura, tinha lá o programa, né, que devia ser alguma coisa, não sei o que lá, da prisão. Aí, em Ji-Paraná tem plantão de polícia, aqui também. Aí tem um monte, né? Rota do crime, essas coisas. Aí, coisei de novo. Tô proibida de encostar. E aí eu olhava aquilo, sabe? Estudando jornalismo, fazendo estágio em rádio, no clube, lá no Esporte Clube Ubra. E tinha que cobrir aquela porta de delegacia. Eu cobri o Vanessão, junto com o Faro Fino, em Ji-Paraná. 20 reais. Né? Eu não cheguei a conhecer, não, mas vou ter que pesquisar. Joga no Google. Eu estava naquele dia naquela delegacia da Vanessão. Olha como eu sou velha, viu? Não, para com isso. Vanessão é um meme Nossa, todo mundo sabe quem é. Todo mundo tá rindo, mesmo você, amigo. Tô rindo porque eu achei engraçado, mas eu não conheço. Pô, tô só 4 anos aqui, pô, me perdoa. Aí fazia, tipo, porta de delegacia. Aí BR-364 foi palco ali de acidentes trágicos. Eu perdi muitos amigos em acidentes de trânsito na BR-364. Caraca. De cobrir. Aí eu também perdi em Ji-Paraná, um amigo nosso morreu afogado. E eu fiz aquela cobertura, então eu achava sempre pesado fazer geral. Sem contar que, no geral, eu tinha que fazer o comércio aquecido para as vendas de Dia dos Namorados. O comércio aquecido para... Entendeu? Aquela coisa assim, porque política já tinha aquele nicho que eu não curtia muito e tal. Então, era... Falar de futebol era ir pro estádio e ver criança torcendo, e ver gente mais velha vibrando, e gente feliz, e gente batendo no peito, e gente vibrando. E aquilo sempre foi muito nostálgico e eu sempre gostei de jogar bola, né? E participar de tudo, de gincana de escola. Não, gincana de escola, gente, se não for, olha, eu não era lá... como era aqueles gritos de guerra, gente? Passou um avião. Cara, eu era raiz, entendeu? Rata de gincana. Sério. Você é aquela que brigava por tudo. Se era pra jogar truco, era truco 6 a 6. Sabe? Eu era atleta. Muito intensa. Intenso o negócio. Então, eu me dediquei àquilo. E quando eu fui estagiária ali junto com a Ubra do time de futebol, que eu via que não era aquilo que a gente assistia do Flamengo, fazendo gol, achando lindo e todo mundo ganhando bem. Era jogador que passava fome, cara, durante o campeonato. Caramba. Era jogador, e não do time, tô falando do campeonato, né? Era tipo jogador principalmente do interior, vamos citar Guajará-Mirim. Na hora que tava treinando, tinha que... Não, espera aí, não vamos começar o treino ainda, que o goleiro não chegou. Porque o goleiro trabalhava na borracharia. Tipo, o cara tinha outro emprego porque não tinha como viver daquilo e viajava. Imagina, você é um jogador de Guajará-Mirim, você tem uma partida em Vilhena.
Você demora quanto tempo para atravessar o estado de ônibus e chegar lá e jogar com um time que tem muito mais estrutura, Pois é. que os jogadores só treinam. Ou seja, você vai lá e existe uma grandiosa probabilidade de você perder o jogo e de goleada. Você já vai com o psicológico abalado já. E chega cansado. Aí uma vez eu fiz essa viagem, porque eu fiz essa reportagem pro Esporte Espetacular. Que quantos quilômetros um campeonato rondoniense gerava ali, sabe? Dos times indo e vindo. Então eu fui com o time de Guajará até Vilhena para eles jogarem e a gente voltar para Guajará. Nossa. E aí, quando chegamos em Guajará, falei, vamos ficar no hotel e tal, junto com os caras e tal, né? Pá, chegamos. Eles foram numa escola. Aí parou na escola, demorou uma meia hora pra vir alguém abrir a escola. Aí entrou na escola, cada um pegava um colchão, parecia Joer. Pegava jogos escolares, pegava a escola e ia pro... Aí eu falava, gente, quem vai cozinhar? E comida? Como é que vocês vão fazer comida? Aí eu disse, não, por isso que as mulheres vêm. Os jogadores levaram as mulheres porque elas faziam a comida do rolê. Que time é esse? Guajará Mirim. Guajará Esporte Clube. Eles estão ainda nessa situação? Tem reportagem. Tem quantos anos reportagem. Isso foi em 2019, no máximo. Não é nem muito longe. Não, foi quando eu quebrei Foi 2018. Quando eu quebrei o pé numa reportagem. Eu cheguei aqui. Foi 2018. Eu vou te mandar o link depois, assim. É emocionante porque você vê os caras trabalhando. Brilho no olho. E chorando, assim. E aí, o que aconteceu? Perderam de goleada pro time que era o Barcelona de Vilhena. Na época foi pra final, não lembro direito o fim da história. Mas, assim, um sofrimento que precisavam saber daquilo. Então, eu entrei como setorista do Ji-Paraná, né? Na Rede TV eu era, que fazia transmissão, tem até hoje, né? O campeonato estadual, faziam as transmissões, então eu era a setorista do Jipa. Então eu cobria o Ji-Paraná, cobria o Ubra, cobria Ruralzão, esses negócios. E aí comecei a fazer transmissão também na rádio. E eu era a primeira menina que fazia pista na rádio, lá em Ji-Paraná, 2009. E aí aquilo me dava mais gás ainda, porque, pô, sou a única mulher da parada aqui. Pois é. E a galera, a imprensa esportiva tem aquele perfil de resenha depois do jogo, aí chega um pro outro, eu falei que ia ser gol, não sei o quê, né? E de repente chega uma menina e fala, comentando sobre aquilo. E aí é impactante pra todo mundo, inclusive pra torcedores, né? Então... Inclusive tem uma história, e fica à vontade se você quiser contar ou não, com certeza tiveram várias histórias não muito boas por você ser uma mulher e estar cobrindo um jogo, né? Sim, tem bastante. Tem uma engraçada, mas tem outras... Conta engraçada, então. Deprimentes. Não vamos lembrar das coisas ruins. Não, eu faço questão das deprimentes, porque para mostrar que viraram a chave, né, em relação a isso. Infelizmente, existem as exceções. Claro. Sinto muito por vocês, um minuto de silêncio. Mas é um bom exemplo da evolução humana nesse setor. Em Ji-Paraná, quando estava transmitido no jogo pela Rede TV e também pela Rádio Alvorada, eu ia pro estádio e no Biancão, não sei, já viram o Biancão? Não. Biancão é diferente o Aluizão, é assim, é o estádio aqui e a arquibancada é pra cima, né? Assim, tipo... Na diagonal. Pro lado, assim. O Biancão não, o Biancão o campo é lá embaixo, aí você tem que dar a volta e os torcedores ficam, tipo, em cima, porque é lá em cima deles, entendeu? Nossa, tipo como fosse um mezanino. Assim. Isso. Nossa. Tipo, o campo, e aí... Ai, meu Deus, eu sou expressiva. Fique à vontade. Aí em cima, assim, os torcedores, tipo, muito alto. Tipo, se jogar uma latinha dói, entendeu? Caramba. A latinha dói. E aí eles ficavam ali, porque era um monte de homem trabalhando. E eu entendia um pouco de futebol. Mas eu era uma garota. Eu tinha 18 anos quando comecei a fazer isso. Então eu procurava bastante ajuda e conselho dos homens que estavam ali. E pesquisava sobre mulheres que já trabalhavam, né? Mas quase não encontrava nada. Mas ali o que eu tinha eram os homens. Vou citar nomes importantíssimos. Fábio de Souza, que era um excelente narrador lá na época, até hoje, sensacional. Fábio
Trescher de Souza, o Thiago Batizocco, que virou técnico e tudo isso que ele é hoje, acho que está num time até fora do estado, mas foi campeão aqui pelo Porto Velho, pelo de Paraná, um monte de títulos. Eu chegava nele, ele era fisioterapeuta, depois ele virou técnico e eu falava, cara, como é que você faz? Por que você gosta tanto? E aí eu começava a fazer, sem gravar um podcast, perguntas para as pessoas, para dizer por que o cara é tão apaixonado, quero entender. Aí eu falei, o que é legal de falar do seu time? Eu chegava, tipo, com a humildade de entender o que era uma notícia esportiva, perguntando para eles assim, se você fosse o jornalista, o que você falaria do seu time? Aí disse, Karina, o diferencial isso é a análise dele, né? Ele ia falar para mim e eu ia analisar se aquilo fazia sentido ou não, ia fazer minha pesquisa. Mas assim, uma vez ele chegou e falou, olha, o meu time, olha o tamanho desses zagueiros. Esses zagueiros são tudo enorme. Nenhum time tem uma zaga tão alta quanto a minha. E aí eu, jornalista, fui fazer minha lição de casa e falar que eles eram muito altos. E aí dava para comparar com o time de basquete, inclusive. Então, olha, surgiu um negócio de uma pergunta que eu fiz ali na humildade de tipo, putz, não sei mais o que falar, tenho que fazer matéria todo dia e, putz, o que eu faço para sair do zero, sabe? Mas só para entender que eu conversava com os homens. E aí era um monte de homem ali no campo, e eu de menina. Então eu corria pra lá e corria pra cá, e parecia que eu era assistente do árbitro. Porque eu queria entender, certinho, eu queria ver se aquele lance era impedimento. E eu, cara, eu me jogava mesmo no rolê, assim. Eu queria saber se tinha sido impedimento, sem precisar do replay, o que as pessoas... Eu olhava alguém cochichando o negócio lá, eu ativava aqui, ó, minha leitura labial, já entendia. Ou se não, começava um cara a aquecer ali, eu já ia atrás para saber, tipo, mas como é o nome dele? Para saber idade, sabe? Para saber a vida pregressa do cara. A ficha técnica do cara. E nesse tudo que durava ali cerca de 90 minutos, eram os 90 minutos com as pessoas gritando, sai daí! O que você tá fazendo aí? Vai fazer aniversário. Porque era novinha também, né? Além de mulher, era nova. Falava, deixa quem entender do trabalho que fale. Entendeu? Por quê? Porque normalmente o time estava perdendo e eu estava falando sobre o time. É como se eles transferissem a culpa para mim. Eu dando a notícia da derrota e a culpa fosse minha, né? E num desses episódios, uma voz me chamou mais atenção porque ela ficava o jogo inteiro me incomodando. E quando a gente, na transmissão, também usa aquele ponto que anula a torcida. Normalmente, eu não escuto o que os outros dizem. Até falo, pô, te chamei no jogo, nem falou comigo. Porque eu não vou ouvir. Eu tô com um ponto lá dentro, e outro abafando. Nossa! Porque é alto, né? Na torcida e tudo mais. Mas aquela voz me tirou o foco do ponto. E, cara, começou a me incomodar, porque quando você não era burra, você era mulher, você era incompetente, ou você era sapatão. Caraca. Então, era um monte de coisa, né? Que jogavam ali pra você. Aí eu olhei pra cima e esperei, e rolando o jogo, eu esperei identificar a voz. Foi quando ele falar de novo, eu vou saber quem é. Porque daí já era, ó, eu e ele, negócio. Tete a tete. Aí ele, sai daí! E jogou a latinha, não pegou em mim. Mas aí, como não pegou em mim a latinha, ele cuspiu. Caraca. E cuspiu em mim. Então eu vi ele cuspindo em mim. E aí, ele ficou aqui guardado na minha memória. Em 2009, no Biancão. E aí eu vivi minha vida, fui progredindo, fui passando por outras situações parecidas, como um jogador mais... saliente, um técnico que acha que pode, porque tem meu contato e porque eu preciso das informações dele, pode me oferecer algo em troca. Vixe. Aquela palhaçada toda que a mulher tem que aturar Aguentar. pelo simples fato de ser mulher. Até que em 2020... 2019, que 2020 começou a pandemia, né? Foi. Então em 2019... eu tive uma ideia que o Teles acolheu e toda a equipe do Globo Esporte Rondônia acolheu, que foi, quando tivermos os finalistas, vamos fazer o GE em casa, que é o quê? Afinal, a gente vai fazer o Globo Esporte de dentro do estádio, de onde vai ser o jogo de ida e de onde vai ser o jogo de volta. E nesse ano foi Ji-Paraná e Vilhenense.
Jogo de ida em Ji-Paraná. Biancão. Karina já não era Karina da Rádio Alvorada, da Rede TV que estava começando. Era Karina Quadros, apresentadora do Globo Esporte, editora-chefe, aquela que conseguiu trazer, além dos 6 minutos locais de um Globo Esporte na íntegra. A gente chamava Fórmula 1, chamava o Flamengo, chamava o UFC, não era só o Genos, o Rondoniense e tudo mais. Foi uma super progressão no esporte, junto com o Caetano, com o Teles e com a nossa equipe esportiva. Pô, falar em Caetano, tem que mandar o braço pro Caetano. Eu amo Caetano, que é youtuber agora. É sério. Eu tenho... Tem que chamar ele aqui pra falar dessa experiência dele. Nessa cobertura da política, nesse ano em específico, como eu sou da prefeitura, e meu contato acaba rolando lá. E acabei conversando com o Caetano. Gente boa pra caramba. Não consegui ajudar em tudo, mas eu espero que tenha ajudado no pouco que eu consegui. Mas eu espero chamar o Caetano, Caetano ele pra é cá. sensacional. O Fernando também tinha falado bem dele. Eu disse, poxa, vamos chamar o cara. Ele é bem legal. Aí fomos lá fazer o jogo de ida da final Projeto GE em casa. Fizemos o programa lá ao vivo, mobilizamos a cidade. Era inédito, nunca nenhum Globo Esporte tinha sido transmitido de dentro de um estádio do interior. Aí fomos lá, o fizemos... seu sotaque tá indo e vindo. Tô achando uma graça. Mas tá de boa. Eu tô... Como é que fala? Eu tô mística. Tô bem paranaense, rondoniense. Olha, eu tenho Rondônia aqui, gente. Eu nasci no Paraná, mas eu vivi muito mais... 21 anos da minha vida aqui, né? Sou rondoniense. E aí... No dia seguinte do Globo Esporte lá ao vivo, que movimentou super a cidade, todo mundo começou a assistir o Globo Esporte, eu falei, vem pro estádio assistir aqui, vem ver como tá. E a galera começou a ir. E lá naquele programa eu já tinha visto aquele senhor. Era um senhor. Já senhor, né? Na época ele era um babaca apenas. Agora ele é um senhor babaca. Era um senhor babaca. Aí... eu vi que ele estava ali e falei, amanhã ele estará nesse jogo. E eu não ia trabalhar na transmissão do jogo, porque eu merecia 90 minutos de poupar a minha voz, porque eu estava acabada. Peguei uma insolação nessa coisa de correria, para dar certo, né? Porque eu falo que eu me jogo mesmo. Não, nem percebemos aqui, né, Vinícius? Aí, lá, eu tô acabando a conversa. Aí, não, fica tranquilo. Aí teve uma hora que eu subi e fui dar um abraço nessas pessoas que me ajudaram no início da minha carreira, porque eu voltei sendo a apresentadora do Globo Esporte. E para Ji-Paraná, é legal porque, de certa forma, eu sou de lá, né? Então, eles me abraçavam, Karina, nossa, um prazer, tira foto comigo. Nossa, eu tirei tanta foto na minha vida. Foi, assim, um dos dias mais importantes e representativos para minha carreira de reconhecimento, de crescimento profissional, sabe? Foi bem, bem legal esse dia. Aí eu fui em cabine por cabine da galera da imprensa, né, de quem eu conversava ou não, só para... obrigado pela oportunidade, porque, tipo assim, todo mundo permitiu que eu estivesse lá, porque podia alguém querer me atravessar, fazer uma transmissão no mesmo lugar, mas não, todo mundo respeitou o nosso trabalho e aconteceu. E aí dei um abraço a todo mundo, e aí depois que aconteceu isso, eu fui descendo a escada, e aquele homem estava naquele mesmo lugar de onde ele cuspia nas mulheres. E aí ele virou, e com uma latinha de cerveja, ele chamou a atenção de todo mundo, ainda não tinha começado o jogo, e falou assim, essa daqui é Ji-Paranaense! A Karina é de Ji-Paraná, ela começou aqui no Biancão. Orgulhoso. Meu Deus. Falando, sabe? Que simulação. Do meu início da carreira. Ou seja, olha que evolução, o homem está reconhecendo que comecei ali, está vibrando que a mulher trabalha na imprensa. Mas eu cheguei para ele e aí ele quis tirar uma foto comigo e me abraçar. Eu tirei foto com todo mundo que estava, com a família dele que estava, merecia meu respeito, a esposa, os filhos. Mas com ele eu falei assim, olha, com o senhor eu não vou tirar foto, porque... E não que significasse alguma coisa tirar foto com a Karina, mas porque era uma coisa que ele queria e que eu não queria fazer. Era só a chance de negar algo para ele. Não, que era estar na mesma foto que ele. Eu não queria por mim mesmo, sabe? Fala assim, eu não vou fazer isso porque eu nunca esqueço. E aí, os amigos ouviram, porque eu não falei baixo. Eu falei no mesmo tom de voz que ele me xingava na época.
Falei assim, eu nunca esqueço o dia em que você cuspiu na minha cara ali no jogo de Paraná e Genos, no ano tal, no não sei o quê, assim, assim, assado. Bom ver que agora você respeita o trabalho das mulheres. Nananana. E ali foi meio que assim, quis me impor. Depois eu falei, não devia ter sido assim, taranau. Mas aí a mulher dele veio, me deu um abraço e falou, perdão por isso. Eu lembro mesmo que ele criticava o seu trabalho, mas hoje, Karina, ele está cheio de orgulho, tudo mais, sei o quê. No fim do jogo, subi lá, tirei uma foto com a família inteira. Porque é isso, né? A gente não precisa dar o mesmo troco, nem nada, né? A gente volta por cima. Aí, outro exemplo ruim também, eu tenho uma foto no meu Instagram. A galera olha lá, vê o meu discursinho, vai ver uma outra história também, que foi recente, foi em 2020, antes da pandemia, acho que uma das últimas transmissões que a gente fez pela CBN. Estava de joelho no gramado, porque eu estava fazendo site, TV e rádio ao mesmo tempo, ou seja, era o único jeito que dava para colocar todos os equipamentos e amarrar meu tênis, e estava chovendo. Nossa. E aí vem um cara e fala assim, você gosta, né? Tá de joelho, né? Então, seja... Aí eu não devo... Eu fiz uma coisa muito errada, que eu normalizei isso, né? Tanto é que depois levei uma bronca de uma amiga de redação, que eu não tinha contado. Como é que você não conta? A gente tem que expor. Putz, eu tava tão querendo fazer meu trabalho que ele é tão idiota. Não, mas não pode. E aí depois eu fiz esse pronunciamento, que realmente, eu não sei quem foi, mas foi de onde estava ali a torcida e tal. Mas assim, constei que aconteceu em 2020 algo que é deprimente. Né? Então, existem esses exemplos, mas que só foi mais um capítulo bonito de vitória na nossa história. Eu prefiro pensar assim, né? E que, por favor, né? Sejam civilizados, meninos, respeitem meninas, as pessoas. Meninos e meninas, né? Fiquem de boa. É triste. E o pior de tudo, todos os homens pagam por isso. Por esse tipo de atitude, porque naturalmente as mulheres vão começar a ficar receosas com todos os homens. E as pessoas boas, os homens bons, os homens respeitadores, sempre pagarão por causa desse tipo de pessoa. E hoje, para você ter uma ideia, é dramático. Por exemplo, a gente estava fazendo uma reunião de pauta antes da nossa equipe ir para Guayaquil, que a Atlético Paranaense foi fazer Guayaquil, né? E foi só a nossa equipe de reportagem, né? A repórter e o cinegrafista. E nós, editores, ficamos recebendo esse sinal em tempo real e tudo que eles gravavam já vinha ao vivo pra gente, para já ir trabalhando isso para o mais rápido possível estar no ar. Ou então eles entravam ao vivo na programação. E existe sempre aquela conversa. Se vê que o ambiente não está propício, não está seguro para você, mulher, fazer a transmissão, não faça. Então, quem perde é o público. Porque se a pessoa não vai se sentir segura, não vai acontecer. Porque antes, no ano anterior, quando tinham feito a final da Sul-Americana, foram lá e deram aquele famoso beijo no rosto da repórter forçado, que é insuportavelmente... deselegante. Dá nojo, ânsia, ranço, tudo que é o de pior, assim, sem nenhuma delicadeza. Viver isso, né? Estar nessa pele. Tipo, uma foto, você sentar, tá escrevendo um texto e tirar foto do cofrinho no estádio, um saco também. Caraca. Sabe? É um negócio que... Poxa, meu. É aquela hashtag que eu amo, que é deixa ela trabalhar. Né? Deixa ela trabalhar. E é ótimo. É triste. Essa do cofrinho, pra mim, é novidade já. Não, o que mais tem? Caramba. É absurdo. Vamos falar de coisa boa? Chega de assuntos deprimentes desse tipo de gente. Que, meu Deus do céu. Karina, na visão do profissional. Como profissional de comunicação agora. Mudou até a postura. A pandemia mudou a maneira dos negócios comunicarem com seus clientes? Eu diria mais. A pandemia mudou o jornalismo? Completamente. Argumente. Ai, gente, tô nervosa, parece prova oral. Mudou bastante. Primeiro que a gente teve um baque, né? Como que a gente vai fazer uma reportagem sem sair da redação? Primeiro foi o choque. Hoje, a gente já tem as chefias economizando com isso, né? Né? Antes a gente precisava de carro para fazer, mas a pessoa não está aqui, vamos adiar essa pauta. Então, eu acho que a logística do telejornalismo, principalmente, ela foi muito mais simplificada
pela pandemia, porque acostumou-se a fazer algo à distância. Uma entrevista pelo Skype, né, onde a pessoa mesmo cuida ali do seu próprio cenário. Então, hoje o nosso entrevistado já tem uma noção de enquadramento, né, principalmente quando o cara é especialista. O povo não. O povo, eu acho que isso nunca vai mudar. A gente só vai conseguir o povo e a opinião do povo, que é o que eles chamam de fala povo, né, que é a enquete, a gente, contato humano, indo pro povo, olhando no olho da pessoa e perguntando algo bom. Você concorda com esse tipo de coisa? Ou você acha que quem ganha na Copa, né, por mais séria ou divertida que seja a pergunta, precisa desse calor humano, telejornalismo, porque é imagem. Então, acho que isso não podemos deixar mudar. Mas os especialistas, tipo, eu quero falar de marketing, você é minha fonte. Se você está viajando e eu tenho você como fonte, você pode parar, enquadrar o seu celular, colocar o seu equipamento com com um bom áudio de retorno, e a gente tem ali a sonora, né, que é a entrevista, aquele trechinho que eu preciso de você, sem você estar aqui. Isso facilitou muito a vida do jornalista. Isso também apertou ali o calcanhar, né? Aquele beicinho de purga daqueles que estavam acomodados em fazer aquele jornalismo de eu só faço isso, não sou pago para isso, a minha função está escrito que é só isso. Então a pessoa teve que se virar para ser multiplataforma, para eu só sei entrevistar. Falei, se só souber entrevistar na pandemia não vai dar, você vai ter que saber entrevistar, vai ter que saber enquadrar, vai ter que saber às vezes editar, né? Então acho que os profissionais correrem mais atrás um pouquinho ali de uma capacitação de múltiplas formas e de multipotencial, né? Nesse momento também acho que onde existem os sindicatos atuantes, existem debates de saber a diferença de multifunção, multiplataforma, né? Multiplataforma é uma coisa, multifunção a gente precisa ganhar por cada uma delas. Multiplataforma é você ter know-how de estar entre os internet, rádio, TV, podcast. Você está ali, mas é tudo dentro do seu horário de trabalho, dentro daquilo que a CLT ou o seu contrato impõe, diferente de multifunção, que é você fazer algo além daquilo que está determinado no seu contrato de trabalho, né? Então, existe essa discussão, o que também é importante, né? Porque já houve um tempo em que o jornalista era full time, jornalista é jornalista o tempo todo. Eu sou uma jornalista esportiva de férias na Copa, então estou assistindo jogos por hobby, por enquanto, né? Daqui a pouquinho eu volto a trabalhar e eu tenho que saber exatamente quem fez cada gol, mas isso é um problema para a Karina do futuro. Quando ela voltar para o trabalho, eu vou estudar exatamente qual jogador fez cada, eu me poupo de assistir um jogo que talvez eu não queira ver. O que, quando eu estou trabalhando, não faz parte, né, do meu meio não saber o que aconteceu no jogo. Eu tenho que saber. Principalmente por ser editora. Aquele gol mais bonito, não sei o quê. Eu tenho que saber qual foi o gol mais bonito que o meu repórter está citando. Com certeza, o gol mais bonito foi da Arábia Saudita, na Argentina. Né? Bem pertinho do outro. Eu postei uma foto com o Maradona. Sério? No meu Instagram. Caramba. Só que é uma estatinha dele, nesse negócio. Vintage. É que eu estive eu tô muito internacional. Hablas espanhol? Não, vou continuar falando em português. Eu morei 2 anos no Paraguai. Eu estudei espanhol. Mas a minha fonética ela mudou completamente. Eu leio e entendo bem, mas para falar. E ainda tenho uma pitada de vergonha. Que quando eu era mais novo, eu não tinha. E eu fiz eu cometi a grande desfavor de não praticar quando eu voltei do Paraguai. E aí você começa a perder a prática da fonética, principalmente. Exato. Mas eu entendo isso. Se você fala, eu entendo. E é engraçado, né? Porque quando a gente tem vergonha, assim, e a gente tira tanto sarro, né? Tipo, olá, né, tudo bem? Olá. Aí você chega no restaurante, sentei lá no restaurante, Buenos Aires, né? E tal, né? Minha viagem internacional. Aí chega os garçonetes, falando, olá, que tal? Aí, tipo, você não sabe se você responde ou se você ri. Brinca, você ri. Né? Porque pra gente tá tirando sarro. Ele tá se divertindo muito no podcast. Não, Vinícius, acho que ele faz questão de operar com a gente, que ele dá muita risada. Aí fui numa loja que é só do Maradona, só tem coisa do Maradona. Aí fui ver qual que era o nível de argentinamento do vendedor, né? Nossa. Aí entrei na loja que chama-se como é? El Diogo.
E... Cara, o nome dele é Diogo Maradona. É Diogo. Aí entrei e é tipo só coisa dele, assim, não tem Messi ali. Todo o resto da cidade só tem o Messi. Parece que o time são 11 Messis. Tudo que tinha jogaram pra dentro daquela loja. E aí colocaram do Maradona. Aí, tipo, tem todos os uniformes vintages do Boca Juniors. É legal, virou um museu. Coisa linda. Aí tem uma estátua dele lá com a taça da Copa do Mundo. Coisa linda lá. Lindo, lindo, lindo. E entrei, até trouxe um shortinho do Maradona, vintage do Boca, tá, gente? Não da Argentina, do Boca, porque achei legal, assim, combina com os tênis lá em casa. Aí tirei a foto, assim, vou tirar a foto que eu vou postar quando o Brasil ganhar na Argentina na final. Aí tirei a foto aqui. Falei, Brasil e Argentina na final, por quê? Vai que Deus o livre. Tá bom. Existe a possibilidade. Aí, é verdade. Aí tirei a foto aqui com o Diogo aqui, ó. E... postei hoje, falando assim, quem não tá feliz hoje? Aí, mas é que não pode, que não é... Parcialidade, Karine, parcialidade. Não, tô de férias. É verdade. Tô de férias. É verdade. Mas foi um jogão. Cara, eu fiquei impressionado, abrindo parênteses aqui, tá, gente? O Arábia Saudita, eu fazendo bolão em casa, aí a minha esposa disse, não, vamos, Argentina, eu disse, meu amor, vamos Arábia, pô, eu não tenho uns traços, eu tenho que votar, tenho que ir a favor, né? O Cartoloco, lembra do Cartoloco, que não é mais Cartoloco? Cartoloco. Não. O Cartoloco, que era do Globo Esporte, o estagiário e tal, ele já não é mais da Globo nem nada. Mas ele, fazendo os stories lá, porque ele deve ter ido como influencer. E aí ele fazendo os stories, tô indo aqui, ó, já vou fazer. Aí foi fazer o merchan lá do negócio da aposta dele, e a aposta dele foi 2-1 Arábia Saudita. Ele ganhou R$7.000. Eu vi alguém comentando, na verdade, saiu uma matéria que o cara postou R$4.000 no Arábia Saudita e ganhou 44. Meu. Eu vi a figurinha nova que fizeram pro jogador da Arábia Saudita, vai pôr um álbum novo, que é ele... Não posso falar palavrão? Posso? Pode, oxê. Ele fodeu a aposta. O nome. O nome do jogador. Muito bom, muito bom. Maravilha, gente do céu. Eu respondi a pergunta, né? Respondeu, com certeza. Eu queria entrar num assunto aqui tenso que eu me lembrei aqui agora. Entrando num assunto polêmico ou não, o que você achou da decisão do STF? Eu esqueci o número da decisão. Que é permitir pessoas que não são formadas em jornalismo, não têm a graduação, diploma e trabalham com terem o seu DRT, o seu CRM, a sua habilitação para trabalhar com jornalismo. O que você acha disso? Perigoso. Argumente. Acho perigoso porque na nossa realidade de notícias falsas, né, fake news e importância de cada vez maior de checar todas as informações, se verdadeiras ou não, esse fundamento se aprende no banco na universidade e talvez numa redação, assim, mas isso tá no estudo da função, né? Tipo, igual uma vez lá atrás, quando deixaram de exigir o diploma, né, para jornalistas, eles fizeram até um paralelo, mas jornalista é igual cozinheiro, tem que ter talento, tem que ter dom. Mas até para você ser chefe, você tem que ter capacidade de saber ali qual que é o melhor ingrediente e como aquele ingrediente está de qualidade, quanto a gente tem que pôr de pitada daquele ingrediente para uma receita. Né? Então não é dom. O chefe também estuda. Tem metodologia, né? tem Exato, tem tudo. Tudo é estudo. Para qualquer coisa, cara. Você vai vender Você vai ser... acho que hoje uma profissão ali que é muito... blogueiro, influencer. Tudo isso, eles estudam muito para isso. Porque a todo momento muda, né? Exatamente. O algoritmo, aí muda uma regra ali. Aí, uma hora aí chega uma nova rede, mas assim, o próprio, vamos citar uma ali, tipo no IG, é de um jeito hoje e amanhã o cálculo, a distribuição já é de outro jeito. E se você não estiver estudando o tempo todo aquilo, você acaba errando e
perdendo a qualidade, perdendo todo o foco ali, o objetivo do seu trabalho. Então, eu acho que quando se permite exercer uma função para a qual a pessoa talvez não esteja capacitada, não estou generalizando, dizendo que ninguém não é capacitado para isso, mas que talvez a pessoa não esteja preparada para aquilo, é perigoso porque a gente pode, eu não quero citar o lance político que nós estamos vivendo, porque eu acho que isso é muito mais fundo do que está acontecendo. Mas vamos citar que a própria Rede Globo colocou na novela ali que sempre fizeram uma montagem com a foto da mulher como se ela tivesse raptado uma criança. E aí ela foi linchada na rua, porque olharam e acharam que era. Então, é como se fosse tirar... deixar fácil de pegar um versículo da Bíblia, descontextualizá-lo e jogá-lo ao léu. Mas faz isso tanto. Então, se fizer isso com o jornalismo, acho que piora esse cenário de fake news, sabe? Eu acho muito delicado esse assunto, porque qualquer coisinha que você fale vão puxar para um dos lados, porque a gente está vivendo com dois lados pesados, né, no Brasil, assim. Então, e também não tem como a gente ficar em cima do muro. Então, o mais importante... Não tem muro nessa história. Exato. É cabo de guerra real. Exato. Não existe muro. E o medo é que o cabo... arrebente. E sobre só a guerra. Mas, assim, é muito delicado. É muito delicado. Os únicos lados que eu queria que existisse fosse nós contra eles. Porque nessa briga toda, jurídica, STF, TSE, partido A, partido B, só quem perde é o povo. E aí colocando pessoas que talvez não estejam capacitadas para cada função, vamos citar, se eu for praticar marketing sem ter estudado o que você estudou, eu vou ser uma profissional aquém da sua qualidade. Eu não vou ser a melhor profissional do ramo. Eu não estou formada ali em educação física, mas você é instrutora numa academia, porque vai poder, porque deixaram ser instrutora na academia mesmo se não fez a faculdade aqui. E aí vou quebrar 5 colunas, né? Daí, é delicado, mas não mexe com a saúde. Mexe com a saúde. Mexe com a saúde pública, mexe com a saúde emocional, com a inteligência das pessoas. Comunicação, para mim, é a arma mais importante. Verdade. Obrigado, Vinícius. A comunicação, para mim, é a arma mais importante do mundo. Então, é uma arma. Ela é uma arma. E assim como a internet. Porque é uma linha tênue, né? Porque a internet é muito mais do que jogar informação. Mas, assim, a comunicação na era da internet... aquele vucu-vucu de informações o tempo inteiro. Então, tem gente que usa a internet para fazer coisa boa, mas tem gente que usa a internet para fazer coisa ruim. E aí você tem a mesma coisa com a comunicação. Então, eu acho que, em vez de facilitar, deveriam dificultar as pessoas a publicarem qualquer coisa com assinaturas oficiais. Né? Outro exemplo vou citar é o erro lá da escola base, que virou um documentário. Ali foi escrito por um jornalista só, da Globo, mostrando que, por que ele errou, as pessoas disseram que foram torturadas, elas perderam a vida, aquela loucura, assim, e não tinha acontecido. Foi uma pessoa que fez uma denúncia que virou uma zona, entendeu? Então, caramba. acho que foi o primeiro caso ali de mentira que se espalhou e a vida de muitas pessoas foi prejudicada. Super sugiro esse documentário, Escola Base. Vou até procurar. Porque ele teve esse erro, ele tem um monte de exemplos positivos, né? Ele que cobriu os Nardoni, os Richthofen, tudo, mas nessa escola base ele foi o primeiro a dar notícia, e aí a imprensa entrou, e aí entrou o delegado, e aí aquilo lá tudo, no final, eles foram considerados inocentes, e aí envolvia violência contra crianças. Ixi. E aí hoje ele mexeu nesse ninho de vespa,
para sentar frente a frente com as pessoas que ele não entrevistou naquela época e que foram prejudicadas. Caramba. Então é pesadíssimo e, ao mesmo tempo, mostra o quanto é importante a capacitação do profissional para estar ali, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ai, tenso. Eu tô com tanto assunto e o tempo tá tão curto, eu tô triste, muito triste. O Fernando disse que eu falo muito. Não, você fala o que você tem que falar, ponto. Agora, a gente deveria ter marcado Vamos falar rapidinho. 4 horas. Vai. Não, você não vai narrar o jogo aqui, não. Não, a hora que der 30 segundos, você levanta a mão e eu paro. Não, fica tranquilo. Glu. Entrando no assunto da internet. Ainda tem, deixa eu riscar aqui que eu marquei esse aqui. Ainda tem outro aqui que eu quero falar. O que é que você, como profissional de comunicação, recomenda para os empresários na hora de se comunicar? Você, ainda mais você que entende de background, de vídeo, com certeza plataformas digitais, você entende um pouco sobre comunicação nesse Fale, maneiras de explicar, explanar. O que você tem a recomendar como profissional de comunicação? Eu tenho 2 coisas para recomendar, que daí é como bastidor e como apresentação, que eu acho importante, que antes eu não falava tanto disso, porque não tinha até esse conhecimento de bastidores, tanto quanto da apresentação. Sobre bastidores, em primeiro lugar. Tratar a comunicação, a rede social e a internet como algo fundamental para o seu crescimento. Você vai precisar se comunicar com as pessoas de forma eficaz e hoje quem chega mais perto, além de todas as mídias que, dependendo do seu nicho, são importantes, TV fechada, TV aberta, streaming, tudo, a internet, as redes sociais, aquele perfil que, enche o saco, tem que atualizar todo dia, aquela coisinha que você acha pouca, é tão importante quanto ter um WhatsApp para a pessoa falar com você à distância, é tão importante quanto ter o seu endereço ali no linkzinho que você manda para a pessoa já saber onde ter especificado horário, se puder colocar preço, coloque preço, sabe? Aquelas coisas mais assim, deixar ali nos itens de o que não pode faltar, energia elétrica, não pode faltar internet, o cabo de internet não pode faltar investimento na minha comunicação com os meus clientes, com o meu público. Esse é o principal item. Investimento como, Karina? Comecei ontem. Estou falando de um pequeno investimento inicial, porque é um investimento que volta... perdão, de novo. É um investimento que volta quando o seu público é atingido de forma eficaz e te dá o retorno. Então, vai voltar esse retorno do público. Daí, aqueles 50 iniciais que você investiu viram 100. E aí, esse 100 multiplica, aí já virou 100. Aí você já vai por 150. Aí ali já virou 3. E aí, é um loop infinito de coisa boa. Quanto mais você investe aqui, porque daí você investiu 50 para mostrar o seu nomezinho lá para as pessoas que pesquisaram. No outro mês, você já está comprando um celular melhor. No outro mês, você já compra um lapela que cabe aqui. No outro mês, você já compra um negócio. No outro mês, você fala assim, não consigo mais fazer isso sozinho. Eu tenho muita coisa para agregar. Eu vou contratar um profissional para fazer isso. E aí, olha, eu arrepiei, gente, não é mentira. É isso. Então, essa é a minha dica de bastidor, tá? Agora, para a comunicação, jeito de falar é o seguinte... Seja você mesmo. De uma maneira que as pessoas consigam entender. Tira da cabeça uma máxima que muita gente faz até brigando com o namorado, que fala assim, eu sou responsável pelo que eu disse, não pelo que você entendeu. Isso é complicado. Isso é errado. Porque você é responsável. Se a sua mensagem não chega certa para o receptor da mensagem, a culpa é do comunicador. É de quem enviou a mensagem. Então, estuda bem aquilo que você quer falar. Olha, eu sou o Zé do Parafuso. O meu público é um monte de pedreiro, Karina. O que eu vou falar?
Você vai falar do seu jeito, o que você sabe, de uma maneira clara, objetiva, direta, limpa. Ou seja, limpa. A imagem tem que estar bonita. O áudio tem que estar sem barulho. Se eu falasse com você o tempo todo assim, ó, eu tô aqui o tempo todo fazendo isso. Ninguém vai prestar atenção na mensagem que eu tô passando. Porque tem um barulho que tá incomodando. E irrita, já irritei um monte de gente. Então, você tem que falar de uma maneira que fui eu mesma aqui, eu bati várias vezes. Eu ia parar a gravação e voltar. Porque eu tenho que ser eu mesma, mas sem bater no negócio. Entendeu? Então, eu tenho que ser eu mesma dentro do quadradinho ali que você vai fazer, mas você pode gesticular, você pode olhar no olho do seu consumidor, do seu público. Você quer oferecer... mas eu quero só passar a mensagem. Tipo, eu sou médico, eu não posso fazer propaganda. Eu tenho que mostrar a mensagem da minha clínica. Então, mostra o quanto a sua clínica ajuda as pessoas, sabe? Fala isso de uma maneira próxima de quem está de você. E eu vou dar uma cola muito importante aqui, que eu acho que é a mais importante. Tem muita gente que perde esse feeling porque é difícil de colocá-la em prática. Mas é a singularidade. É tornar uma pessoa especial. É saber que só uma pessoa te vê por vez. Se você apareceu na TV, é uma pessoa que está me vendo. Se você aparece na tela do celular, é uma pessoa que está te vendo no celular. Se você está no podcast, é uma pessoa só que está te ouvindo no fone. Não, Karina, não é uma pessoa só. Porque eu tenho tantos acessos no meu canal do YouTube, mas é uma pessoa em cada equipamento. Uma pessoa em cada equipamento. Então, você vai falar com uma pessoa só. Não teve quando começaram a plotar caneca, almofada, melhor pai do mundo, melhor presente do mundo. Cara, vende igual água. Por quê? É personalizar o presente. Então, personaliza. Faz o funil assim, manda só para uma pessoa. Então, ao invés de falar assim, oi meninas, tudo bem? Eu tô aqui no podcast com os meus amigos, olha só, olha todo mundo aqui feliz. Eu falo assim, presta atenção. Tô num lugar muito massa. Olha essa estrutura. Que você precisa. Você vai ficar impressionado com o que ele pode fazer. A gente pode fazer o nosso podcast aqui. Olha que legal. Né? Me deu sede. Vou fazer o stories lá do Beba Água. Quem já bebeu água hoje? Quem já bebeu água hoje? É um monte de gente. Tipo assim, eu não sou importante para essa pessoa que... Tipo, eu sigo ela porque ela é importante, sabe? Poxa, não me dá moral. Às vezes nem me curte o comentário. Então, é assim... O que você está fazendo agora? Me conta aqui no story. Bebendo água. Me conta agora. Põe na caixinha aqui para mim o que você está fazendo agora. Daí, no outro story, você... olha... Já tem uma resposta, eu já mostrei uma resposta. Cara, essa pessoa vai te seguir tanto, ela vai começar a interagir contigo muito mais do que você falar, oi, amiguinhos, estamos todos aqui, e você ser mais um no rolê. Então, personalizar, singularizar, simplificar, direcionar é muito importante, muito importante. Um exemplo. Na TV. Um monte de gente assiste a mesma TV, Karina. Mas um receptor está recebendo a mensagem. A comunicação é para uma. Isso. Aí tá lá. Não perca. Amanhã. Estreia. Pantanal. Ela não fala assim. Não percam, gente. Não percam. Amanhã. Não perca. É só você que não pode perder. Porque é massa. Então, é singular. É singular. Você faz a sua mensagem no singular. Mas eu quero ter muito público. Você vai falar de forma singular com cada um deles. Com muito público. Isso é um princípio, inclusive, do marketing de experiência. Onde você vai direcionar. Inclusive, eu falho nisso. Porque é difícil. Na TV também eu falhava muito. É uma construção, exato. Né? E eu pedia para o meu editor. Falar, toda vez que eu falar no plural, me avisa. Porque às vezes a gente tá tão ali, tipo... quem quiser pode mandar mensagem. Tipo assim, quem quiser, tanto faz. Quem quiser pode participar do programa. Ou se não, mandem mensagens. Mostrem as árvores de Natal. Não, é o seguinte. Já fez a sua decoração de Natal? Você já fez a sua decoração de Natal? Manda mensagem pra mim com a foto. Quero ver se tá bonito ou não tá.
Cara, a forma de se comunicar muda completamente todo o contexto. Exato. Então, tudo. É por isso que eu digo que comunicação é uma das maiores armas do mundo. Isso. E aí eu vou até... Juro que é o último negócio. Não, mas, ó, ainda tem até mais um aqui pra gente. Eu fiz uma pesquisa que, inclusive, foi publicada pelo Instituto Federal de Rondônia. E eu peguei hoje o livro físico, e tá meu nome, eu sou muito pesquisadora, escritora, gente. E nessa... não tirei do lixo esse negócio de singularidade. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa com os professores de educação à distância do Instituto Federal de Rondônia, que reclamavam, falavam assim, muito difícil o EAD, não tem como prender atenção, eles não participam da aula. Aí eu comecei a prestar atenção em como eles faziam, e comecei a conversar com os alunos e com professores e prestava atenção e dananá, até que, diante de todas essas pesquisas, e eu pedia para daí, professor, em vez de falar assim, fala assado. Em vez de falar, mandem no chat, é bem assim, quem tiver dúvida, eu estou esperando aqui no chat. Cara, isso fez de 5 participações para 63 no dia. Eu nunca vou esquecer esse número. De 5 para 63. Eu quero essa pesquisa. Eu vou te passar. Eu tenho ele online, mas eu tenho ele físico também. Vou pegar, vou deixar um para você, profe. Que bonitinha! Vou deixar. Tá vendo, convidados? Faça essas coisas assim, entendeu? A gente gosta. Bem legal. Cara, isso é... Eu entrei no marketing sem querer. Eu ia fazer publicidade. Aí eu cheguei na hora de fazer o vestibular que eu fiz em Recife. Vou marcar marketing, porque uma namorada que eu tinha na época comentou que eu era articulado, era safo nas coisas, né? Aí eu disse, vou marcar esse negócio, não sabia nem o que era. E depois, claro, marketing é estratégia para resolver problemas, mas ela está intrinsecamente ligada à comunicação. E eu percebi que, na verdade, a comunicação que precisa ser direcionada, como que seja através do marketing de experiência, a comunicação que você vai utilizar, visual, fachada, gôndola, tudo é comunicação. E eu realmente, caramba, quando eu entendi isso, a vida muda completamente, a forma de você enxergar e de você se comunicar. Até na hora de fazer o stories. Você está fazendo stories, onde você vai pôr seu texto, existe cognitivo isso. É assim, existem hoje 4 tipos de receptor de mensagem. Visual, auditivo, sinestésico e agora o virtual. Então, tem como conquistá-los no Stories. Os 4 tipos de público no Stories. Mas se você escrever, se você quer que a mensagem escrita seja de fato vista, é num lugar. Se você quer que seja aquele asterisco pequenininho, mas não precisa nem ser pequenininho. Você põe num lugar determinado ali que as pessoas não dão atenção. Eles até olham, mas eles não dão atenção. E onde é? Me contrata. Boa, muito boa. Gostei, tá perdoada. Vou ficar de olho agora, vou fazer um beatback, ficar de olho nos stories dela. Eu quero lhe perguntar um negócio. Pergunte. Esse aqui não vou perguntar não. Uma das últimas, faltam 2 só. Você conhece o Tramontina? Sim. Ele é uma graça, inclusive. Não o conheço pessoalmente, mas eu admiro o trabalho dele. Uma vez o Tramontina, de manhã cedo, deu uma travada. 6 e ônibus. Bom dia, 6 e ônibus. Ou melhor, 6 e 11. Os ônibus. Já aconteceu isso com você ou semelhante? Já, muitas vezes, assim, tem palavras repetidas, eu tenho muito problema com DD, assim, seguido, sabe? Quando, tipo, tem a DE no final, tipo, D determinado negócio, assim. Caramba! Dá um trava-língua. Mas isso também pode estar relacionado ao horário, que é cedo e aí você recebe muita informação, ou ponto, porque, às vezes, você recebe... Eu vou dar um exemplo aqui sem falar claramente do que eu vou falar, mas... talvez vocês entendam. Você está mandando um beijo para alguém e fala no seu ouvido. A seguir, chama o Paulo. Beijo, Paulo. Não. Mistura E sai errado. Caramba. Aí, ou então você está falando o negócio, tipo, deu 3-1 e tal, e você já está pensando no próximo negócio e você acaba se atropelando.
Então, às vezes é uma ansiedade, é um nervosismo, é alguém que fala no ponto, mas eu já tive de falar assim, acho que era treinador. Não sei o que, o treinador, eu não conseguia falar treinador, aí eu falava, só um pouquinho. Sentei, o Globo Esporte ao vivo, sentei lá no banquinho branquinho do Globo Esporte, falava assim, vamos lá, todo mundo comigo. O treinador. Aí saiu e deu certo, mas normal. Que legal. Cara, muito engraçado isso. Karina, última pergunta. Vamos lá. Desculpa, gente, eu falei muito. Não, inclusive, você está mais do que convidado quando voltar aqui de novo pra gente falar, de repente, um tema específico. Já que a gente agora conhece a sua vida, a sua história. Combinado. Vamos falar algum assunto específico. Semana que vem pode ser? Estamos nos divertindo muito, inclusive. E aprendendo, claro. Karina, como que você quer ser lembrada no futuro? Ai, que difícil. Eu quero ser lembrada como alguém que contribuiu para a história da comunicação no estado de Rondônia, porque até mostrei, né, aquela hora o mapinha de Rondônia aqui. Eu vim para Rondônia, eu tinha 13 anos de idade e morei 21 anos aqui. Eu aprendi o que eu sou hoje com Rondônia, com as minhas experiências rondonienses. Tive meu filho aqui, né, que é o amor da minha vida. Então, assim, devo muito. Só fui embora mesmo por ter uma oportunidade profissional que me valoriza também e por ser na minha cidade natal, então, que é Curitiba, voltar para lá. Eu que saí com 13 anos, volto para lá como editora do Globo Esporte, pô, muito legal, né? Aí lá tive a experiência de cobrir um jogo de Série A, de final de Libertadores, né? Muito legal. Eu fiz campo de Série B, de Série A. Nossa, realizei sonhos da vida, assim, com essa bagagem. Mas eu gostaria de ser lembrada como uma jornalista, uma pessoa que contribuiu para montar aquele livro de história que a gente já lê, a gente rondoniense lia lá no terceirão para passar no vestibular, que é a história de Rondônia, que tem ali, né, a história da comunicação, que tinha o Alto Madeira, o Diário da Amazônia, né, e de um dia ali ser citada como alguém, uma mulher que fez parte desse crescimento da imprensa esportiva aqui em Rondônia, porque cresceu bastante. Agora, cara, a gente tem um Divino Caetano com um canal no YouTube. Olha que legal. Ele é um cara que eu conheci quando eu cheguei em Rondônia, ele já era narrador de rádio. Então, assim, é absurdo como as coisas evoluem e a gente não pode parar. Na minha faculdade, que demorei muitos anos para fazer, eu revelei foto no estúdio, revelei foto de filme. Nossa. E estudei rede social. Caramba. Então, não foi por acaso que eu demorei tanto, sabe? Exato. Eu acho que eu estava ali porque eu precisava ter contato com tudo aquilo. Então, eu me vejo uma pessoa aberta para as novas. Eu tenho uma dificuldade super, gente. Eu não sei fazer dancinha do TikTok. Não. Mas eu dou risada pra caramba, eu curto, eu mostro pros outros. Eu faço remix. Hoje eu fiz um remix com um vídeo de uma galinha com o meu filho, assim, que ele ri, porque eu acho sensacional essa ferramenta de comunicação, de entretenimento que a gente tem, que é proporcionada pela esse corre da internet. E no meu TCC que eu fiz lá atrás, eu já falava, nós vivemos a era da informação, da internet. Então, eu quero fazer parte dessa história. Se me citarem como parte construtiva dessa história, já fico feliz. Acabei de ter uma ideia aqui. Vamos ver se você concorda. Uma destemida pioneira no jornalismo esportivo de Rondônia. Ai, que bonito. Ai. É isso que eu enxergo. É isso que eu enxergo. Não dá pra fazer um TikTok do hino? Pororó, pororó. Ai, Karina, obrigada. Nada, eu que agradeço. Não, mas eu acho, mas não, muito legal. Eu fui buscar meu filho na escola ontem, né? Porque não sou eu que busco, porque ele não mora comigo, né? É sempre a tia, que é a esposa do pai dele, que vai. E aí ontem, quando eu cheguei, ele me mostrou assim, olha, minha mãe que chegou. Aí chegou, puxou uns 3 coleguinhas e falou assim, lembra da minha mãe? E aí os coleguinhas, é a mulher do Globo Esporte. Eu acho fofo isso, né? Porque fica uma lembrança querida. E na Argentina, vou contar baixinho, na Argentina fui num navio open bar.
2 horas de cana. Trago. Não que eu bebo, mas é cana. Aí 2 horas livre ali, ó. Só o barzinho e open bar. De repente eu olho pra alguém e alguém fala assim: você é a Karina do Globo Esporte. Acredita, em Buenos Aires tinham 2 porto-velhenses e me reconheceram da TV. Caramba. Muito legal. Cara, isso é muito bom. Muito né? legal. É o reconhecimento do seu trabalho. Né? Isso acho que é paga mais do que ter o próprio salário. É muito fofo. E não é, ai, sou famosa, vão tirar. Não, é assim, é alguém lembrar do que você fazia porque parou pra assistir. Da sua relevância naquilo. É muito legal. E aquilo marcou. Se não tivesse marcado, ele não teria lembrado. Muito legal. Cara, isso é sensacional. Karina, última coisa. Aqui você tem 2 tipos de post-it, uma caneta azul, uma azul caneta e a outra vermelha, para você deixar um recado pra gente no podcast. Lembre-se de colocar seu nome, assinar e a data de hoje. Mas vocês vão por onde? Isso eu tô guardando numa parede, inclusive, onde eu pretendo algum dia deixar exposto. Se tá eu vou contextualizar, eu vou pegar o azul. Já assistiu Grey's Anatomy? Não, já. Assim, não assisti completo. Grey's Anatomy é a Meredith Grey. E o Derek Sharper, que são um casal. Eles... A Meredith Grey é dona da porra toda, Grey. Aí, aqui diz assim, se quer me elogiar, elogie meu cérebro. É meu Anatomy, é Grey's Anatomy, é dela Anatomy. Mas eles casam num post-it. Ai... É tão emocionante. Oi? É um contrato de casamento num post-it azul. Em vez de sair pra casar, porque eles são ali comprometidos com o ofício deles, que é salvar vidas, eles casam com post-it azul. Já que tem que cumprir as funções sociais, vamos fazer aqui da melhor forma. Como que é o nome todo do negócio? Resenhas de negócios. Lembre-se também do Fernando, viu? E outras, se quiser usar 2, 3 post-its, tanto faz. Enquanto a Karina preenche, eu quero lembrar vocês da nossa Remax Engimob. Eu tô olhando para a câmera aqui agora, certo? Que é a nossa sede de onde nós estamos, onde funcionam os estúdios Engimob, que é a nossa corretora, quase que não vem o nome, que tem um orgulho em levantar a bandeira de responsabilidade nos negócios, confiabilidade. Eu estou, inclusive, em trâmites da compra da minha casa. Isso é novidade para vocês. Que rico! Que nada, que pobre, que eu tô parcelando, tô financiando. Se fosse rico, eu dava à vista. Mas é porque assim, eu tô há 4 anos já. Não, né, o trabalhador eu sou o trabalhador brasileiro. Com a economia. Mas estou aqui ajudando, levantando essa bandeira também de confiabilidade nos negócios e segurança nas suas relações. Seja na compra, na venda. Aqui há um respeito, aqui tem uma preocupação no respeito com seu dinheiro, com a sua casa, com o seu futuro. Remax Engimob. Segundo recado que eu tenho que lembrar vocês, eu tô ficando fanho, acho que é o frio aqui dessa sala, é da nossa agência Conectar, onde nós fazemos mentorias e consultorias específicas, por exemplo, marketing de experiência. É analisar o caminho percorrido pelo seu cliente e inserir experiências para beneficiar a sua marca, a sua empresa, que você possa vender mais no final das contas. O foco sempre é em vendas. E a nossa mentoria também digital, onde levamos a sua marca, sua empresa, aos meios digitais e lhe posicionamos, né, de forma como especialista e afins para que sua marca, sua empresa esteja neste mundo infinito chamado internet. Que não sei se você sabe, eu até complementar o que a Karina tinha comentado. Quando a empresa entra para o marketing digital, entra para o digital, ela se torna onipresente. Você está dormindo, suas portas estão fechadas se você tiver um local físico, porém sua loja está ativa e pode vender 24 horas, inclusive para o Japão. Só precisa corrigir a logística, aí a gente resolve isso aí. O terceiro ponto é nosso estúdio Engimob, onde você, se gosta desse modelo, dessa estrutura, quer fazer seu podcast, quer produzir conteúdo, quer levar sua marca, aumentar seu network, tem toda a assessoria que a gente te dá, todo o suporte, toda a estrutura para que você possa fazer o seu podcast. Vou deixar todos os contatos aqui embaixo para que você, singular... Tá muito de parabéns, meu aluninho. Que, cara, é uma desconstrução. Você vem a todo o tempo
criando, você tem que falar no plural porque são muitas pessoas. Aí depois muda-se o entendimento de que, na verdade, você fala de um para um. Hoje não tem o B2C, B2B está morrendo. É humanos para humano, é um para um. Então, se você quiser levar sua marca, sua empresa a um outro nível, vou deixar os links aqui embaixo. Entre em contato agora. Não é daqui a pouco, é agora. Neste exato momento. Karina. Porque o agora... Por favor. É algo, é só o que... Não, eu tô filosofando. Não, porque agora... É só o que existe. O amanhã pode não chegar. E o ontem... Já o eram. Inclusive, o que a gente o falou... nosso tempo. Não, obrigada. Não. não. Boa noite. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Inclusive, o que a gente falou já virou passado. Me dê seu recadinho que eu vou botar na minha parede de exposição. Posso falar? Ou quer que eu Não, fixe pode só pra falar. gente? Então tá bom. Eu tô com os dedos machucados aí. Pois é, como é que você conseguiu isso? Então, acho que foi olho gordo das minhas unhas bonitas. E aí Realmente tá quebraram. bonita mesmo. Tava bonitona, aí quebraram as duas unhas. Caraca. Mas quebraram assim no talo. Aí dói a Aí pontinha. machuca. Aí eu deixo bem bonitos os band-aid, ó. Pra apontar. Queridos do Resenha de Negócios, obrigado pelo prestígio de poder fazer parte da história de vocês. Eu falei demais. Por que tu insiste nisso? Porque quando eu estou em casa, quero sempre ficar mais. Ah, que fofa. Desejo muito sucesso em todas as plataformas. Contem comigo sempre. Beijo, Karina Quadro. Faltou a data, Karina. Bota uma datinha aqui, porque senão eu vou esquecer. É hoje. A gente tá falando sobre hoje. Ela bota a data. Hoje. Hoje. Ou seja, ela sempre estará no presente quando eu ler. Vou pôr atrás. Não, bota na frente. Ali embaixo, no cantinho. Aí, no cantinho, pequenininho, de lado. Era meu recado. Ele já quer mandar no meu recado. Pô, Mas tá bom. Tu mandou no meu editor aqui? Jogando na minha cara. Tá, não vou pôr. Que dia que é hoje? 22. 22. Aniversário de Paraná. A pessoa tá de férias, não sabe nem que o dia está. 22. Hoje foi o dia que a Arábia Saudita deu 2 gols na Argentina. Esse mês é meu aniversário, dia 29. Ai, vou anotar pra lembrar. No presente, eu quero presente, não anotação. Não, vou mandar só um WhatsApp. Quero já deixar claro que eu não deixo online nem risquinho de já lido e confirmado. Então não confio de gente que faz isso, não. Eu gosto de pessoa que marca o tique lá azul. Eu não gosto. Tá bom, beleza. A gente conversa de outra forma. Karina, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Um beijo pro Fê, melhoras, né? Pena que ele não pôde estar aqui. Foi um prazer conhecer vocês. Eu pausei um monte aqui o negócio. Não, isso é um detalhe. Ninguém nem vai ver. Ninguém nem vai ver. Vocês nem estão sabendo de nada. Espero muito legal. que a senhorita volte, a gente fale de algum assunto específico. Isso, as portas estão abertas, sempre que precisar. Sempre. Mas podia fazer um também de besteira, assim, de falar o que quiser, sem ser negócio. A gente queria fazer um. Vamos A assim. gente queria fazer uma tipo, roda. Offline. Gostei do nome. Offline. Podcast offline, que ele tá sempre offline. Tipo, o que você diz quando não tá on the line. Mas aí a gente não vai poder subir, porque ele... Não, mas é só... Tá, ok. A gente pode fazer um podcast sem filtro? Isso. Não, mas sem filtro a gente fica feio. Não, senhora. Tira o filtro do braço fino aí, por favor. Não é, cara? Tá ali, ó, polenteira. Quem faz polenta. Karina, obrigado. Você é sensacional. Beijo. Beijão, gente. Valeu, tamo junto e até a próxima.